Quer que eu comece? Gravado. O pessoal está chegando, mas já está na hora. Já deviam ter chegado, os que não chegaram estão atrasados. E a gente sempre começa aqui no horário. E hoje a gente tem a alegria de ter conosco o Daniel Ausley, que vai trazer uma palavra devocional no início assim da nossa aula de hoje. Ok. Então, Daniel, está com você a palavra. Ok, obrigado, bispo. Boa noite a todos. Que a graça e a paz do Senhor esteja com cada um de vocês que estamos assistindo agora, que está aqui nessa sala. E que Deus abençoe vocês que estão agora completando o curso, né? O curso de formação em Teologia e Bíblia este ano. Nem todos, mas a grande maioria vai estar encerrando este ano essa trajetória. Espero que estejam firmes aí. Vamos chegar até cruzar a linha final, né? Não vamos desistir no meio do caminho, vamos até o fim. E eu quero dizer, como diretor acadêmico, estou sempre à disposição para tirar dúvida, né? Estamos aqui para servir vocês, seminaristas, e servir a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Bem? Bem. Eu quero hoje à noite fazer uma leitura na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículo 1 a 7. Colossenses, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 7. Vocês estão mergulhando aí no escrito de Paulo, Romanos. Aqui é um outro que também é muito denso em teologia, muito denso em cristologia, especialmente, né? Colossenses capítulo 2, versículo 1. Gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vocês, pelos laudicenses, e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos ou escondidos. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falaciosos. Pois, embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo Jesus. Ora, como recebeste Cristo, o Senhor, assim andai nele. Nele radicados, edificados, confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. Amém. Leitura da palavra de Deus. A primeira coisa que eu quero enfatizar é essa disposição desse líder da igreja, que deve ser a disposição de todo líder da igreja, né? Ele até disse: Eu quero que vocês saibam da grande luta, né, que venho mantendo por vocês. Não é interessante? Ser pastor, ser líder na igreja é uma grande luta. É uma luta que requer de nós todas as nossas energias físicas, mentais, emocionais, para a favor da igreja. É interessante o objetivo, né? O objeto, melhor dizendo, de para quem ele luta, a favor de vós, né? E também dos laodicenses e dos que ainda não conheciam Paulo pessoalmente, né? Porque Epáfras foi quem fundou a igreja em Colosso, né? E também essa carta estava sendo dirigida às pessoas que ainda não conheciam Paulo. E qual é o desejo de um líder da igreja, né? Primeiro, o conforto. Interessante aqui no versículo 2, para que o coração dele seja confortado e vinculado juntamente em amor. Não existe sabedoria, e Paulo vai tratar de sabedoria, compreensão, entendimento. Não existe uma compreensão quando existe ansiedade.
quando existe a paralisia que o medo e a ansiedade traz, né? Se eu, como cristão, vivo ansioso, sempre temeroso, eu não consigo desenvolver um raciocínio. Eu penso na palavra paracletos, né, que traduzida para o português, ela é traduzida conforto, ou consolador, ah, conselheiro e advogado, né? Interessante. E por quê? Porque o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, o Espírito do líder, ele quer que o povo primeiro tenha esse conforto, tenha esse amor. Porque a partir do conforto vem o conselho, vem a sabedoria, vem a compreensão, vem o entendimento. Como ele diz aqui, toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus. Aí ele, vírgula, e esse mistério é cristocêntrico, é Cristo. Este é o mistério. E aí ele diz que em quem? Jesus, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão escondidos. Então, como é que nós descobrimos a sabedoria, o conhecimento que precisamos para raciocinar, nos relacionar, tomar decisões, conduzir um grupo, em Cristo, em Cristo. E então, depois de dizer isso, ele disse: assim digo, ou seja, a razão pela qual eu estou firmando, eu quero que vocês tenham esta forte convicção, esta compreensão plena do mistério de Deus que é Cristo, vocês serem uma igreja sábia, e cheio de conhecimento, eu assim digo para quê? Ou seja, ele está direcionando para que algo não aconteça, para que ninguém vos engane com raciocínios falaciosos. Outra tradução, com raciocínios falsos persuasivos, não é? Então, Paulo, ele quer firmar, ele quer dar esta solidez, mas de pensamento, de compreensão, de entendimento, que só é possível, primeiro, pelo conforto e o amor que são necessários para que haja este raciocínio correto sobre o que é a verdadeira sabedoria e o conhecimento. E no versículo 6, ele diz: ora, como recebeste a Cristo Jesus, assim andai nele. Né? Quer dizer, o receber a Jesus é o início da jornada, mas não é o fim da jornada, é o começo da jornada. Nós recebemos para então andar nele. E este andar, este relacionamento na palavra, no poder, ah, na, na presença de Jesus, é que nos dá este tesouro. Nele, não com ele, não através dele, é nele, em Cristo, que é uma, é um refrão constante no apóstolo Paulo, não é verdade? Em Cristo, em Cristo, em Cristo, é que estão todos os tesouros do conhecimento, da sabedoria e do conhecimento. E nele, radicados, que tem a ver com profundidade, raiz é o que vai para baixo no solo para dar sustentação à árvore. Então, ele usa a metáfora de árvore, depois ele vai para a metáfora de uma construção, uma edificação, um prédio. Edificados, né, para cima, algo que tem sustentação, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. Como é que está o seu coração? Está atribulado? Vai para Deus, vai para Cristo. Receba o conforto do Espírito Santo. Receba esta ação apaziguadora, essa ação que traz paz, tranquilidade. E quando isso acontece, ele também já diz: olha, eu não só trago consolo, eu trago também conselho, sabedoria. Jesus disse que eu vos dou o espírito da verdade, da verdade. Então podemos andar nessa confiança. Não tem nada a ver com QI, tem a ver com CI, né? Inteligência de Cristo, né?
Acabei de inventar uma coisa, Cristo, Christ Intelligence, né? É porque nele é que nós temos essa lucidez de colocar, porque o ser humano ele consegue descobrir muitas coisas. Agora, o que fazer com esse conhecimento é que ele acaba tropeçando, caindo, porque falta sabedoria. E aquele conhecimento, aquela chave que é tão importante para abrir a porta do entendimento. Então, que nós possamos receber primeiro o consolo, conselho de Deus, que você possa ter esta paz que excede o entendimento. Interessante, excede o entendimento, né? É necessário ter essa paz para termos entendimento. Ela excede entendimento, mas através dessa paz nós temos a nossa mente, o nosso pensamento, o nosso intelecto aberto para saber o que é realmente esse tesouro que está escondido em Cristo. Interessante que Deus quer que a gente descubra. O ser humano foi feito com uma curiosidade natural para conhecer mais profundamente a verdade. Então, que nós tenhamos esta garra para que nós não sejamos enganados. Cuidado com as conversas persuasivas, né? Mas a gente não é enganado quando a gente está firmado, firmado em Cristo, como diz aqui, a firmeza, vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo, que você possa ter este consolo, que você possa andar nesta firmeza. Eu não sei como você está hoje à noite, mas eu quero estar orando por vocês para que este consolo, esta graça do consolo do Espírito Santo esteja com você. Oremos. Santo Deus, eterno Pai, te louvamos e bendizemos o teu nome, porque o Senhor faz um serviço completo em nosso ser, nos dando consolo, paz em meio a tantas tribulações, tantas angústias, tantas ansiedades, tantos questionamentos. Precisamos agora, Pai, desta paz que vai além do nosso entendimento, para que nós possamos realmente compreender e ter este conhecimento, esta sabedoria que está, como diz Paulo aqui, escondido, oculto em Cristo. Ó Pai. Abençoe aquele aluno, discípulo que está aqui ouvindo a minha voz, que está passando por um momento de angústia, por um motivo pessoal ou por outros motivos, que agora, em nome de Jesus, que o teu Espírito esteja aquietando o coração, acalmando, dando paz, esta paz de Deus que excede o entendimento. Abençoe esta aula, abençoe esta aula. O Senhor tem algo maravilhoso para comunicar para cada coração, cada vida aqui nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Professor, só uma palavrinha de um aviso, tudo bem? Ok. Eu sei que vocês estão no terceiro ano, né? Muitos de vocês estão já cursando as matérias do terceiro ano e a formatura vai ser em dezembro este ano. Mas aí tem uma matéria que às vezes os alunos esquecem que tem que fazer, que faz parte do currículo do CFTB, que é o curso de formação em teologia bíblica, que é a matéria Teologia de John Wesley. Eu acho que quase todos vocês já fizeram, né? Mas se você não fez, agora é a hora de fazer contato com a secretaria e já se inscrever para esta matéria que vai ser ministrada agora no mês de abril. Tá ok? Gente, importante isto, que vocês estejam realmente atentos a isto. Eu acho que a grande maioria que já fez, não é verdade? Acho que muitos, quase todos aqui, mas é bom só dar um toque. Tivemos um caso muito que o aluno foi deixando para o próximo ano, e finalmente ele não pôde se formar naquele ano. Então, quero deixar este aviso para vocês. Boa aula, Deus abençoe, bispo. Deus Muito abençoe. obrigado, Daniel. Muito obrigado. Ótima exposição da palavra, abençoando a cada aluno, a todos nós aqui. Deus continue te abençoando, Daniel. Valeu, obrigado pelo recado. Amém. Amém. Obrigado. Valeu, a paz. Paz. Deus abençoe.
É isso aí, gente. Hoje é Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8 é o meu capítulo preferido da Bíblia. Cada um talvez tenha o seu, né? Alguns podem até não ter nenhum que prefira, assim, mas é o que eu mais que eu mais gosto, que eu mais cito, provavelmente, nas minhas pregações. Cito muito João, é claro, mas Romanos capítulo 8 é quase que eu tenho de cor. E é uma preciosidade. Hoje a gente vai estudar um pouco mais profundamente o capítulo 8. A gente já tocou no assunto na aula passada e a gente vai aprofundar aqui Romanos capítulo 8. Eu vou fazer uma. Vou colocar aquela apresentação que eu preparei. Aliás, eu preparei duas apresentações, eu vou passar as duas para vocês. Já tenho uma programada, vou colocar uma outra. Essa que eu vou falar agora não está programada para ir às 8h30 para vocês, mas eu mando depois. Eu vou projetar, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma passagem mais rápida pelos slides e depois a gente vai para o texto, tá bom? Então, no primeiro momento, uma meia hora aí, acho que a gente passa pelos slides, depois a gente troca ideia ali no texto bíblico, propriamente falando. Deixa eu apresentar aqui. Eu já fiz uma coisa errada aqui que eu tenho que apertar. Vamos lá. Então, Romanos capítulo 8, a vida no Espírito. Se no capítulo 7, naquele trecho, a partir do versículo 8, a gente não tem nenhuma menção ao Espírito Santo, já no capítulo 8, o Espírito aparece de cara e é repetido inúmeras e inúmeras vezes. Então, da filiação, que é também pelo Espírito, a gente nasce do Espírito, a gente é pelo Espírito que a gente confessa que Jesus é o Senhor, é pelo Espírito que a gente clama Abba Pai, é o Espírito de adoção que nós recebemos, né? Então, da filiação à glória eterna. Vamos trabalhar esse tema principal aqui. Então, no capítulo 7, na aula passada, a gente viu o grito da carne. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? O homem sob a lei, ele tem aquele esforço moral que acaba sendo inútil por conta da fragilidade da própria natureza humana, e ele se vê asfixiado. Deixa eu só tirar aqui. Asfixiado espiritualmente, e ali nós não vemos nenhuma menção ao Espírito Santo. É a condição do homem natural, do homem carnal, do homem sem a regeneração, sem ter nascido do Espírito. Então, agora já em Romanos capítulo 8, temos um Pentecostes, né? Temos o derramar do Espírito, nascer do Espírito, a vida no Espírito. É esse tremendo agora. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma. Então é um alívio, né? É um ar puro, é aquelas águas de refrigério, é a capacitação do Espírito Santo, é a jornada vitoriosa. O Espírito Santo é mencionado nada mais, nada menos do que 19 vezes nesse capítulo. Então não é à toa que eu gosto tanto desse capítulo e tantos amam. São aqueles que amam esse capítulo pela riqueza que ele traz, né? Pelas bênçãos
por tudo. Inclusive, ele não fala só de bênçãos, ele fala das adversidades, ele fala muito das adversidades. Praticamente ele elenca aqui todas as adversidades possíveis que o ser humano pode enfrentar, todos os inimigos, toda a oposição infernal, humana, bélica, seja lá o que for que possa vir contra nós, a própria morte é mencionada, né? Por isso nós gememos. Então, a nossa própria fraqueza, não sabemos orar como convém. Aí o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. A natureza, a um só tempo, geme, suporta angústias até agora, e nós também suportamos angústias e gememos. Então, se é uma passagem bíblica que fala de bênçãos e começa com nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, e passa pela filiação, pelo Espírito, pela adoção, por toda a riqueza de bênçãos, também fala de tudo aquilo que a gente enfrenta. É um texto muito equilibrado, mas nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, a arquitetura do capítulo 8, a gente vê aqui, primeiro pilar, a transição de identidade, de escravo do pecado para filho, né, de Deus. E o segundo pilar é o inventário das bênçãos, a absolvição, a habitação, a herança, herdeiros de Deus, co-herdeiros juntamente com Cristo. O Espírito habita em nós, intercede por nós, Deus nos ama, fomos eleitos, Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis, né? Aqueles que de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, para que Cristo seja o primogênito entre muitos irmãos, né? Então, o pilar 3, o terceiro pilar, é a realidade do sofrimento, gemidos, batalhas e propósito, como a gente já falou aqui. E o quarto pilar, o suporte divino, a intercessão do Espírito, a providência soberana de Deus, o amor de Deus, esse cuidado do Senhor. Nesse capítulo, a vida cristã deixa de ser um oscilar lamentável entre derrota e vitória para se tornar uma jornada capacitada pelo Espírito. Vamos então destrinchar um pouco mais o pilar número 1, que é a transição de identidade. Aqui a gente tem essa tabelinha aqui que faz um contraste entre a velha ordem, o Antigo Testamento, Antiga Aliança, e o que a gente vê predominar é o espírito de escravidão. Agora, no Novo Testamento, na Nova Ordem, na Nova Aliança, é o espírito de adoção. Então, um contraste entre o espírito de escravidão e o espírito de adoção. O versículo 15: Deus não nos deu um espírito de escravidão para vivermos novamente com temor. Então, o que a gente tem na velha aliança é temor, é medo, medo do juízo, medo das consequências do pecado, da condenação, medo de tudo, medo de Deus e não tem paz com Deus, não tem paz, né? Então, por conta do pecado que escraviza e a lei não nos ajuda muito. Pelo contrário, ela evidencia a nossa condição, a nossa pecaminosidade. Então, deixa mais patente quem somos e a nossa condição de perdidos, de mortos espiritualmente. Então, a lei serve mais para trazer o diagnóstico da nossa realidade do que para nos salvar. Ela, ela propõe o seguinte: obedeça a lei e você vai ser salvo. Mas o problema é que não conseguimos obedecer à lei plenamente na carne, e aí o resultado é morte. Aquilo que, diz Paulo, que era para a vida, ou seja, a lei para a vida, acabou trazendo e gerando a morte, não porque ela seja má, mas porque ela revela quem nós somos, inaptos, incompetentes para vivermos uma vida plena de santidade que agrade a Deus o tempo todo.
Então, aqui temos essa comparação em termos de governo, a lei do pecado e da morte, que está governando. E aqui na nova ordem, a lei do espírito e da vida que governa. A emoção central no Antigo Testamento é o medo constante, terror, do castigo. Já no Novo Testamento é intimidade filial, amor espontâneo. A base da relação no Antigo Testamento, as obrigações, os méritos, o esforço próprio. E já no Novo Testamento é a graça divina, as dívidas canceladas, é a compaixão de Deus. E o status jurídico, a condição no Antigo Testamento é de escravo, escravo do pecado, morto em delitos e pecados. Já no Novo Testamento, com a nova aliança, você é filho, herdeiro legítimo de Deus, co-herdeiro juntamente com Cristo. O direito greco-romano diz o seguinte: no século I, a adoção, a garantia ao adotado, garantia ao adotado de todos os direitos de um filho legítimo, todos. Por isso que é dito assim: nos deu o espírito de adoção, clamamos Abba Pai, somos herdeiros de Deus e co-herdeiros juntamente com Cristo. Então, isso é até demais para a gente. Parece bom demais para ser verdade, né? Herdeiros juntamente com Cristo. E essa palavra adoção, usada por Paulo, naquele contexto greco-romano, é muito significativa, porque alguém adotado tinha direitos de filho legítimo, igual, sem tirar nem pôr. E é isso aí. As dívidas passadas eram perdoadas e a posse inalienável da herança de filho, né? Então, o grito aramaico aqui de intimidade, esse Abba, Pai, é, alguns falam de papai, mas, bom, é um pouco diferente. A ideia aqui envolve intimidade, né? Abba, pai, não é meramente pai, é um aba, é algo carinhoso, é algo íntimo, é algo de filho. Um filho, um filho é quem usa essa expressão. É bacana isso, hein? Né? Essa intimidade. Abba, pai. A certeza inabalável da salvação. Como é que a gente pode ter certeza da salvação? É claro, pelos seus frutos os conhecereis, é um reflexo de que temos Deus conosco, né? Quem é o amor, como diz lá o apóstolo João na sua epístola, ele fala que podemos ter certeza de que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Aliás, a certeza vem desse fruto do Espírito que é amor, né? Agora, o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E isso é muito lindo, né? Essa experiência com o Espírito Santo, essa experiência de que nós somos filhos de Deus. O Espírito Santo dentro de nós, reafirmando, assim, nos testificando que nós somos de Deus, que Deus é real, que nós não estamos iludidos, que isso não é uma ilusão, que isso é uma realidade, não é um sonho, não é apenas porque a gente quer acreditar, é real. E o Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus, e da perspectiva então wesleyana, John Wesley chamava isso de marca interior na alma. Não é uma mera dedução lógica baseada em nossas obras, mas uma comunicação direta do céu. Essa profunda convicção de adoção é o motor inabalável que impulsiona a nossa vitória, que nos leva para a vitória.
o pilar número 2, um inventário de bênçãos. Vamos lá, falar das bênçãos que nós temos em Deus, né? A primeira coisa que se diz aqui no texto é: nenhuma condenação há. Então, não é uma ficção legal. O próprio Deus condenou o pecado na carne de Cristo, ali na cruz, e o veredito judicial foi: o teu pecado está perdoado. A sua dívida foi paga. Você não tem mais culpa sobre si, desvencilhando-se. Você pode se desvencilhar do peso e do pecado que tenazmente te assedia. Então, do peso, da culpa, e você pode vencer, inclusive, a tentação. Você pode resistir ao diabo e botar ele para correr. Você pode sujeitar a Deus, mas você foi absolvido em primeiro lugar. Agora, a partir daí, você se torna a habitação do Espírito Santo. O Espírito de Deus habita em vós. A presença divina não é uma visita ocasional, é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e não aquele que passa as férias, aquele que de quando em quando visita o esconderijo do Altíssimo. Se no Salmo 91 somos nós habitando no esconderijo do Altíssimo, aqui é o Altíssimo habitando em nós, né? É a relação íntima, é a comunhão, a convivência. A presença divina não é uma visita ocasional. Ele estabeleceu morada definitiva, somos templos vivos, a marca autêntica de pertencimento. E a herança garantida é outra bênção, outra dádiva, né? Coerdeiros com Cristo. O patrimônio cósmico do Pai nos é garantido legalmente pela adoção. Partilhamos do mesmo destino glorioso de Jesus. Somos descendentes de Abraão e descendentes da promessa que Deus fez a Abraão, de todas as promessas feitas a Abraão, inclusive da terra. Os mansos herdarão a terra. Deus prometeu a terra a Abraão e Abraão aspirava por uma terra que tem fundamento sólido e ele pensou no cumprimento dessa promessa muito além daquela de Canaã, daquela terra de Canaã, pela qual hoje tem tanta briga, né, tanta confusão. Mas ele, quando habitou em Canaã, ele não lançou alicerces, ele habitou em tendas. Hebreus capítulo 11. Não apenas ele, Isaac, Jacó, esses patriarcas do povo hebreu, eles estiveram em Canaã, mas como em terra estranha, porque eles aspiravam por uma que tem fundamento eterno, incorruptível, uma nova Canaã, uma nova Jerusalém, né? E ela é a promessa para todos nós, todos nós. A promessa da terra prometida, ela se cumpre plenamente nessa nova Canaã, nessa nova Jerusalém, da qual nós somos herdeiros também. Santificação e sinergia, dinâmica de, da mortificação, né? Então a gente tem a presença do Espírito, que atua em nós muito antes da nossa percepção de sua atuação em nós. Tá? Isso a gente pode chamar de graça preveniente também, ou seja, graça habilitadora, graça que precede a nossa resposta, o Senhor nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo, esse Espírito que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, esse Deus que não abandona a humanidade a si mesma, mas que visita, que tem graça, que tem compaixão e, em segundo lugar, a capacitação da vontade humana. Veja só o versículo 13. Se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis.
Então a gente recebe o Espírito, nasce do Espírito, vive pelo Espírito e pelo Espírito. Agora a gente é capaz de fazer aquilo que pela carne a gente não era capaz de fazer, né? De sujeitar a carne, de exercer domínio próprio, de mortificar os feitos do corpo para experimentarmos a vida de Deus. E o terceiro aqui, cooperação ativa, o ato de mortificar, que é um ato possibilitado pela presença do Espírito, pelo Espírito Santo dentro de nós. Sem mim, disse Jesus, nada podeis fazer. Agora, com Cristo, a gente pode. Então, aquilo que era impossível para o homem por conta da natureza humana caída, agora a gente recebe o novo espírito, o novo coração, a gente recebe a capacitação para viver uma vida de vitória. Já não somos mais escravos do pecado como éramos outrora. O ponto 4, podemos experimentar vida abundante, vitória sobre a carne. Temos aqui um insight teológico. A habitação do espírito não anula o conflito, mas fornece as armas para vencê-lo. A mortificação é um repúdio energético e contínuo. A graça de Deus capacita a vontade humana, mas exige nossa cooperação ativa. Somos soldados capacitados, não robôs passivos. Então a gente recebe a armadura de Deus, mas a gente é que tem que combater, né? A gente tem que usar essa armadura. A gente tem que se vestir da armadura. A gente tem que rechaçar os dardos inflamados do maligno com o escudo da fé. A gente tem que estar, assim, com toda essa armadura para guerrearmos, né? As armas da nossa milícia, diz o apóstolo Paulo, não são carnais, antes são poderosas em Cristo para vencer fortalezas. Então, o terceiro pilar é a tensão escatológica. Esta era caída versus a era vindoura. Então, o já e o ainda não. Eu acabei de publicar meu livro de escatologia. Espero que vocês possam comprar, adquirir. Você pode comprar na Amazon, na loja. É só pesquisar pelo meu nome. Você já vai encontrar todos os meus livros lá, os livros que eu tenho publicado lá, né? Ah, esse é sobre escatologia, o fim dos tempos à luz da Bíblia. E a gente trabalha muito esse tema do já e do ainda não, tá? Do reino de Deus já inaugurado, mas ainda não pleno. E a gente vive nessa tensão. Cristo já foi exaltado, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, reina sobre tudo e todos. Paulo aos Coríntios, capítulo 15, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 25, diz que é necessário que ele reine colocando seus inimigos debaixo dos pés até o último inimigo, que é a morte. Portanto, Paulo fala desse período que vai da primeira à segunda vinda de Cristo, em que é necessário que Cristo, assentado no trono à direita de Deus Pai, vai reinando e seus inimigos vão sendo subjugados até o último inimigo, que é a morte, que é subjugada quando? Por ocasião da segunda vinda de Cristo. Quando ele vem, a ressurreição dos mortos, e tragada é a morte pela vitória, e se dirá: onde está a morte, a tua vitória? Tragada foi a morte pela vitória. Vitória de Cristo. Então, o dia da segunda vinda de Cristo marca o final desse período em que Cristo está subjugando seus inimigos, reinando e colocando um a um seus inimigos debaixo dos pés, até a última, que é a morte. Aí vem a plenitude do reino, a eternidade, tá? Então, a redenção já inaugurada, temos as primícias do Espírito. Para falar de primícias, primícias do Espírito, essa expressão, ela remete à festa das colheitas, que era dos primeiros frutos, da primeira colheita, tá? Então já é uma festa muito grande,
E é interessante que Cristo tenha derramado seu Espírito Santo na festa da colheita, que é a festa de Pentecostes, que é as primícias. Esse derramamento do Espírito são os primeiros frutos do céu. Cristo derrama o Espírito é o penhor da herança, a herança que há de se manifestar plenamente, mas nós já temos os primeiros frutos, porque temos o Espírito. Então, a vida cristã já é marcada pela alegria da colheita, dessa festa. Então é interessante que Cristo tenha morrido na Páscoa e já dado o primeiro fruto dessa sua morte em Pentecostes, né? É muito curioso olhar esses detalhes, a gente percebe a beleza, como foi costurado, como Deus planejou tudo de uma maneira muito engenhosa, muito. E ele fecha, ele olha a Páscoa judaica como um protótipo da Páscoa cristã, olha a festa de Pentecostes como um protótipo da, do derramar do Espírito e como isso nos dá as primícias do Espírito. Fomos justificados, adotados e habitados. A era vindoura já invadiu a era presente. Há uma tensão, então. Enfrentamos fraquezas, e Paulo vai deixar isso claro, né? Ainda gememos, suportamos angústia, aspiramos, como toda a natureza aspira, o dia da manifestação dos filhos de Deus. Então, vivemos aqui já com os primeiros frutos, mas ainda em fraqueza, ainda sujeito ao, a, a pecar, inclusive, né? Não somos mais escravos, mas podemos falhar. E, e também a dor, o sofrimento, a angústia, a ansiedade, toda essa sorte de coisas que são peculiares da existência humana, porque ainda não entramos no céu, ainda nem não fomos ressuscitados, não temos um corpo glorificado. O sofrimento atual forja humildade e não indica de modo algum que fomos abandonados por Deus. No mundo tereis aflições, disse Jesus, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo e estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Esse ainda não, a consumação dos séculos, que a gente tanto aguarda, é aquela adoção plena, é a redenção do nosso corpo físico, é o dia em que nós o veremos como ele realmente é, o conheceremos como somos conhecidos por ele, né? É uma libertação total da presença do pecado, né? Já fomos livres do domínio do pecado e seremos livres da presença do pecado. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Então, há uma tensão, há um enfrentamento de distintas adversidades, mas os sofrimentos da era presente não podem ser comparados com a glória que o Senhor há de trazer na sua segunda vinda. Então, Sinfonia Cósmica dos Gemidos. Eu até passei lá, tem um pequeno sermão sobre os três gemidos de Romanos 8, porque em Romanos 8 nós temos três gemidos. A criação geme, versículo 22, nós gememos, versículo 23, e o Espírito Santo geme, intercede por nós. O universo material, sujeito à futilidade pela queda, sofre com dores de parto, ansiando pela restauração e pela revelação dos filhos de Deus. Os próprios filhos de Deus, na era presente, ainda sofrem, são novas criaturas, mas ainda sofrem, suspiram profundamente por libertação definitiva. E o Espírito Santo intercede, porque é compassivo e nos ajuda nessa nossa caminhada. Nós não choramos sozinhos, nós não sofremos sozinhos.
ele intercede por nós. A gente às vezes nem sabe orar realmente como deve, e ele nos ajuda até nisso. Esses gemidos não são um sinal de desespero, mas dores de parto, a garantia do nascimento iminente de uma nova ordem muito mais gloriosa. E o pilar quarto, o quarto pilar, é o suporte divino, a intercessão dupla, consolador no coração, Espírito Santo. Quando a angústia é tanta que não sabemos nem orar, o Espírito traduz nossas agonias com gemidos inexprimíveis, intercedendo dentro de nós de acordo com a vontade de Deus. E o eixo central é no céu, ou em Cristo, né? Como o Daniel bem lembrou, em Cristo, no céu já. O eixo interno, a gente ainda está na terra. O apóstolo Paulo, em Efésios, ele diz assim, que Cristo está assentado sobre todo principado e potestade, e também diz que nós estamos assentados juntamente com Cristo. Embora nossa posição seja assentados juntamente com Cristo, abençoados com toda sorte de bênçãos e graças espirituais, estamos em Cristo nas regiões celestiais, essa é a nossa condição como filhos de Deus, herdeiros de Deus, co-herdeiros juntamente com Cristo, ainda temos os nossos pés fincados aqui na terra, né? Temos um advogado no céu, temos o Espírito intercedendo por nós, temos Cristo que intercede por nós, né? Cristo morreu, ressuscitou, foi exaltado à direita de Deus Pai e intercede ativamente por nós no tribunal celestial contra qualquer condenação. Por isso, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por isso que Hebreus capítulo 4 diz que nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer de nós, mas antes temos um que em tudo foi tentado a nossa semelhança, só que sem o pecado. Ele sabe o que é padecer, sabe o que é sofrer. Então, por isso, ele pode se compadecer e temos muita confiança de entrarmos no Santo dos Santos, tendo a consciência de que Cristo sabe exatamente o que é ser ser humano, passou por todas as nossas dificuldades, sabe como nos sentimos na pele e ele intercede por nós. Ele é o supremo intercessor. Então, resumindo, no meio da aflição, o cristão está absolutamente cercado, amparado internamente pela intercessão do Espírito e defendido externamente pela intercessão do Filho. A providência é soberana e o propósito maior. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Porque Deus é capaz de fazer com que todas elas venham a convergir para o nosso bem, porque Ele é soberano, porque Ele governa, Ele reina, tá? Então, ele tem o mundo inteiro em suas mãos, a nossa vida e o nosso futuro, e nós podemos confiar nele. Então, todas as coisas aqui mencionadas envolvem o sistema. Bom, a ideia aqui é que o sistema não é um fatalismo cego, mas o controle amoroso de um pai. Eu não gosto muito da palavra controle. Quem controla parece que você está manipulando, você está usando as pessoas como marionetes. É melhor falarmos em governo. Ele governa, ele reina, ele reina. Então, apesar do que os inimigos vão fazer, e Deus não está controlando, ele está muitas vezes restringindo a ação do inimigo, mas ele não controla as suas ações como alguém manipula as pessoas para que elas venham fazer o mal. Então, nesse sentido, Deus não está no controle das ações humanas malignas, mas ele governa e, na sua soberania, concede espaço para o exercício dessas liberdades e ele faz com que todas elas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus. Isso é tremendo. Só um Deus
todo-poderoso, gigantesco, sábio e tremendo, seria capaz de tal façanha, de conceder liberdade aos seres e, ao mesmo tempo, governar sobre tudo e todos, sem necessariamente ser o responsável pelo mal, sem estar controlando as ações, controlando o agir das pessoas. Ele pode restringir, é diferente de controlar. Controlar seria: eu estou aqui pegando a sua mão e estou forçando você a apertar aquele gatilho para cometer aquele ato insano, aquele crime. Tá entendendo? Deus não controla isso. Isso não é. Por isso a palavra controle não é muito boa. Melhor a palavra governo. Ele governa. Ele viu, ele permitiu, ele tem um plano, ele tem um caminho no meio do temporal, né? O mal está tendo a sua ação, mas Deus tem um plano. E nesse plano ele é capaz de usar as ações malignas e fazer com que todas venham a redundar para o bem maior daqueles que são seus filhos amados. E o bem supremo não é o conforto terreno, não são coisas transitórias, efêmeras, mas sucesso financeiro, essas coisas pelas quais os homens tanto anseiam, né? Todo sistema de engrenagens trabalha com um único propósito final: forjar em nós o caráter de Cristo e promover a glória de Deus no final das contas. A corrente de ouro da salvação. A eternidade passada, a eternidade futura, a eternidade como a gente nem consegue conceber o que significa eternidade. A eternidade é muito mais do que tempo sem fim, né? Mas a gente às vezes só pensa em termos de tempo. Eternidade é algo que transcende ao tempo e espaço. A eternidade é. A gente fica até maluco se ficar pensando muito no significado de eternidade. A gente não consegue conceber adequadamente. O eterno é algo que transcende a nossa compreensão. A gente só tenta imaginar um ser que nunca teve início. Se nunca teve início, é tempo sem fim para o passado. É depois tempo sem fim para o futuro. Mas não tinha nem tempo em determinado ponto do passado de Deus, né? Porque ele é eterno. É uma coisa fantástica. É melhor a gente nem falar muito, porque senão a gente vai se perder. Então, conheceu o amor antecedente de Deus, aqueles que de antemão conheceu. Gente, isso é um mistério tão grande. Então, veja só, a predestinação aqui não é uma predestinação arbitrária, não é um unidunité, não é uma escolha aleatória. Ele conheceu antes da gente nascer, antes da gente agir. Ele já sabia quem nós éramos e como agiríamos. Pedro coloca isso em outros termos, eleitos segundo a presciência divina. Tanto Pedro como Paulo colocam a predestinação como condicional. Então, aos que de antemão conheceu. Ele conheceu de antemão, portanto escolheu. Ele escolheu porque ele conheceu. Ele sabe antes o que é que nós vamos decidir depois. Ele sabe quem são os que vão crer, quem são os que vão perseverar até o fim. Ele sabe quem nós somos muito antes de nós sermos. Os que de antemão conheceu, a estes predestinou, tá? Mas é um destino traçado em Cristo. Veja, Deus
agora estou lembrando o versículo 3 de Efésios capítulo 1, versículo 3. Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. Ou seja, Cristo é o grande eleito e é aquele em que todas as pessoas que creem são eleitas. Deus conhece quem vai crer de antemão. Portanto, a esses que ele conheceu, ele predestina. Ou seja, ele já sabe quem é que vai crer de antemão. Ele já sabe quem é que vai perseverar até o fim de antemão. Portanto, a sua escolha ou a sua predestinação é baseada na fé que Deus contemplou de antemão. Portanto, não há nenhuma contradição. O caminho da salvação sempre é o caminho da fé. E a gente vai trabalhar bastante isso na próxima aula, quando a gente vai tratar de Romanos capítulo 9, 10, 11. Provavelmente vamos levar 2 aulas para esgotar esse assunto. Mas Paulo, desde o princípio do livro de Romanos, está ensinando que a salvação se dá pela fé, pela graça, pela fé, e não pela eleição incondicional. É pela fé. Deus predestina quem ele contempla de antemão, contempla a fé de antemão. Então não há nenhuma contradição aqui. E a mesma coisa é o que Pedro está dizendo. Eleito segundo a presciência divina. Então, a base da eleição é a presciência de Deus, a fé que ele contempla. E ele chamou, né, esse chamado do Evangelho. A iniciativa é sempre de Deus. É claro que a nossa resposta é a fé, é a obediência, é a fé, é o arrependimento. Mas quem primeiro deu a ele e depois recebeu? É ele quem toma a iniciativa. Nós o amamos porque, primeiramente, ele nos amou, ele nos chamou. Todos os discípulos de Jesus sabiam disso. Eles estavam lá pescando, eles estavam completamente alheios à vida de Deus. Foi Cristo que foi lá chamá-los. Por quê? Porque Cristo os conheceu de antemão. Agora, o chamado muitos são chamados, mas nem todos são os escolhidos, né? A verdade é que o chamado ele é muito mais abrangente. O chamado é geral. Deus ordena a todos, todas as pessoas, em todos os lugares, e conclama a elas ao arrependimento. Agora, nem todos vão responder com fé. E aos que chamou, os que conheceu, começa, os que conheceu de antemão, predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho Jesus Cristo. Os que predestinou, ele chamou, e os que chamou, ele justificou, né? E é esses que justificou e que estão já contemplados como aqueles que vão perseverar até o fim, ele também glorificou. É interessante o uso aqui no passado, né? Glorificou. É como Deus já sabe, ou seja, esse nosso futuro que nós tanto ansiamos para Deus já é um presente eterno. Então, Deus sabe os que são seus. É disso que trata aqui. A visão, tanto wesleyana como a do Brunner, que é um reformado, é que a eleição divina é radicalmente cristocêntrica. Ela se dá em Cristo. A glorificação futura é tão inevitável na ótica atemporal de Deus que Paulo a declara do tempo passado, como um fato já consumado. E o tribunal divino, deixa eu melhorar isso aqui. O desafio de Paulo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, não
nos negará nada. Porventura deixará de nos dar as demais coisas. Ele já nos deu o principal, não foi? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. É o próprio Supremo Juiz, Deus, quem justifica. Então, está definido. Quem os condenará? O único que poderia condenar, Cristo morreu e ressuscitou e intercede a nosso favor. Quem nos separará de Cristo, do amor de Cristo? Nenhuma força do universo pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ele elenca ali perigo, nudez, fome, principados, potestades, o inferno, a morte, qualquer coisa dessas aí, nenhuma delas pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Mas ele propositalmente não cita uma. Ele não cita você mesmo, porque em outra passagem, que agora eu esqueci onde está, ele diz assim: não haja em vós um perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Nada externo, nem o diabo, nem o inferno, nem a morte, nada, por mais grave, forte que seja, pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Mas você pode se separar por conta da incredulidade se você não vigiar. Então, não haja em vós o perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo, é a mesma pessoa que aqui está dizendo: quem é que vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Entendeu? Ele vai dizer também que Demas, amando o presente século, se afastou, né, se perdeu. Então, é possível. A apostasia é possível. O clímax, segurança absoluta, o amor de Deus em Cristo, contra toda tribulação, altura, morte, em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E conclusão. O passado está resolvido, não há nenhuma condenação mais. O presente está sustentado, a consolação e poder, o Espírito Santo até intercede por nós, Cristo intercede também igualmente. O futuro está garantido, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, a não ser que você adote uma postura de incredulidade e rebelião contra Deus. Deixe para trás o acampamento de frustrações de Romanos capítulo 7, respire a novidade do Espírito. Não fomos chamados apenas para sermos réus absolvidos, mas para vivermos como filhos, herdeiros, trilhando corajosamente o caminho de santidade até a glória eterna. Amém. Então, agora vamos conversar nesses minutos que restam aqui sobre as suas dúvidas, sobre algum versículo de Romanos capítulo 8 que você queira comentar ou quer mais esclarecimento. Licença, professor, boa noite. Sim, É assim, né? A gente tem bem claro que a salvação hoje, a gente tem bem claro que a salvação não é por nossa capacidade, sim, uma obra totalmente de Deus e guiada pelo Espírito Santo. Mas eu tenho colegas de serviço que eles ainda acreditam que eles não poderiam estar numa igreja enquanto não tiver arrumado. E isso eu vejo como um grande problema, né? Apesar do caráter da pessoa, ela tem um caráter assim, é, que coloca muitos que se dizem cristãos no bolso, mas ainda assim, quando ele toca no ponto de salvação, ele acha que ele não tem direito à salvação
por causa do que ele é. E é um cara super inteligente, então é muito difícil assim de gastar tempo, principalmente no serviço, para para esclarecer esse ponto. Apesar de eu já ter falado para ele, colega, não é por mérito, porque se fosse por mérito, Jesus não precisava ter vindo. Tá certo. Seu E, colega aí. Ah, pode falar, complemento. e, 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 e como que a gente chega assim, passa desse ponto, além da condução do Espírito Santo, né, de aproveitar essas oportunidades para tocar no ponto que não é por mérito, não é por capacidade, mas sim pelo amor de Deus, por isso que Cristo veio, porque se a gente Hum, tivesse capacidade de cumprir a lei, Cristo não precisava ter vindo sofrer por nós. isso aí. Você está E corretíssimo. é difícil chegar nesse ponto e entrar na cabeça da pessoa. Hum, é. Bom, a primeira coisa que você pode dizer para ele é que ele está certo num ponto, que ele é indigno do céu. Aí ele está certo. Eu não vou para a igreja porque eu sou indigno do céu. Bom, então ele está praticamente dizendo que ninguém devia, porque provavelmente ele acha que você também não é digno, ele acha que todo mundo. Eu não sei se ele conhece alguém que seja digno. É interessante, talvez a Madre Teresa de Calcutá, não sei o que ele pensa dela. A gente tem até Mas, alguns colegas no serviço assim que ele já brincou. Meu, quando aquele ali sair do sério é porque o mundo já deve estar acabando, né? então, nesse ponto, ele está correto, ele não é digno mesmo. Agora, eu acho que ele tá bem equivocado quando ele pensa que ele vai ficar digno, né? Então, isso ele deveria já tirar o cavalinho da chuva, porque ele nunca vai estar digno do céu. Então, ele nunca vai para a igreja. Ele nunca vai. Fala para ele, você nunca mais. Nesse seu raciocínio, você nunca vai chegar o dia de você vai dizer, agora eu sou digno de ir para a igreja, eu sou digno de ir para o céu, eu sou digno. Então, se chegar a esse ponto, ele ficou louco, ele está louco, mas ele não vai. O ponto dele é diferente, né? Ele fala assim que eu vou estar lá, eu só quero ver quem vai estar lá comigo também. Então ele está errado em tudo. Ó, eu pensei que ele tinha um ponto positivo, agora nem esse ele tem. Já vou tirar o ponto positivo dele. Quer ver? Ah, uma coisa que talvez possa ajudar é aquela parábola do grande banquete, onde os convidados, Mateus 22, né? Os convidados, os judeus, que são convidados em primeira mão, rejeitam, fazem pouco caso do convite, e aí Deus estende, não, renova o convite, reforça, manda seus servos, manda o pessoal lá ir lá e eles são maltratados e mortos. E o rei fica muito enfurecido e tem juízo sobre esses que agiram assim. Então, aí depois ele estende o convite para todo mundo, para quem está ali na esquina, quem está na rua, os maltrapilhos da vida, os mendigos, todo mundo. E esses certamente não estão preparados. Seu amigo tem que se confrontar com essa parábola. Esses nunca estão preparados para a igreja ou para aquele banquete, para entrarem lá. Não estão preparados. Eles não fizeram nada de digno para estarem lá, mas receberam convite mesmo assim. Receberam um chamado. E quando eles chegam lá, eles são justificados. Eles recebem as vestiduras apropriadas para não passarem vergonha naquela festa, para não ser motivo de chacota. Eles recebem do próprio rei as vestiduras. Então, isso que seu amigo está querendo
é o que Cristo oferece gratuitamente a todo aquele que crê. Ou seja, a justificação, o perdão dos pecados, a paz com Deus. Vem cá. Ah, mas eu não tenho roupa, eu não posso ir, que não sei o quê, eu sou indigno, eu sou indigno. Não, não, vem cá. O chamado, quem chamou, é quem está te dando dignidade. E quem te chamou está te dando roupa digna para você participar devidamente. Você não vai participar de qualquer jeito. Você vai participar devidamente. Então você recebe o Espírito de Deus, você recebe a roupagem, uma nova roupa. Você recebe todas as condições para viver agora à altura desse chamado. Deus não vai te deixar passar vergonha. Então eu acho que é isso que ele tem que entender, que nenhum ser humano está na condição de digno. E é só perguntar quais discípulos de Jesus que ele chamou ali, os pescadores, eram dignos. Nenhum. Ué, imagina se Pedro tivesse a atitude desse seu amigo. Ah, eu vou esperar parar de falar palavrão. Ah, eu vou esperar parar de pensar coisa errada. Ah, parar de fumar. Então tem gente que tenta parar de fumar, parar de beber, parar de não sei o que, se regenerar para ir para a igreja. Não, venha como você está. E o restante Deus cuida. Deus cuida, vai cuidar de você. Você vem do jeitinho que você é. E venha com a consciência que você não é digno. E Deus vai te dar as vestiduras, vai te lavar, vai te dar um banho, vai te preparar para essa festa. Isso é que é o mais maravilhoso do Evangelho. Então ele está jogando fora. E o filho pródigo, ele era digno de voltar para casa do pai? Cara, ou esse seu amigo nunca leu a Bíblia, né? Eu não sei qual é, da onde que ele tirou. Acho que ele está lá no Antigo Testamento, em alguma passagem muito doida, mas no Novo ele não está. Fala, venha para o Novo Testamento. Olha aí, olha Jesus. Jesus chamando os pecadores. Jesus, ele não tinha nenhum problema de estar com os pecadores, não. Era com os pecadores que ele mais gostava de estar. E comia, bebia. Ele foi lá na casa do Levi, na casa do Zaqueu, os pecadores religiosos também ele ia. Ou na casa do Simão. Então ele estava sempre envolvido com pecadores, com leprosos. Ele nunca esperou que um leproso fosse sarado para se aproximar dele, não. Não, quando você estiver sarado, você venha. Não, venha doente que você vai ser sarado. É meio isso que a promessa. Então ele está invertendo, seu amigo inverteu tudo, ele está construindo uma religião de baixo para cima, tipo Torre de Babel, que Paulo condena, que é o orgulho, né? Não pelas obras para que ninguém se glorie. Então, esse seu amigo não conhece o Evangelho. Eu não sei, ele deve ser da congregação cristã do Brasil que não lê a Bíblia. Não sei, até os da congregação estão lendo mais a Bíblia agora, Não, tá? não frequenta nenhuma igreja ele. Nenhuma. De vez em quando ele vai com a mãe na igreja católica. É, mas é bem estranho ele. Ele Bem, bem. não conhece o Evangelho. Fala, leia o Evangelho, leia. Cita ó, alguns textos assim com uma clareza. Não é que ele não conhece, ele conhece o texto, mas não tem. Aí a gente consegue. O que eu consigo observar hoje é que assim, tem pessoas que conhecem o texto. É que nem a gente aqui tá estudando e tem alguns detalhes que passam desapercebidos e depois de 20 anos a gente consegue enxergar alguma coisa. Que nem o senhor sim. explicando aí Romanos pra gente. Mas como que não consegue enxergar como esse texto de Romanos fala, né? Vem falando da nossa condição Ó, humana, da nossa incapacidade, vem falando, mas também depois ele fala que em Cristo a gente deixa de ser escravo, passa a ser filho, mas isso não é capacidade nossa, porque vem do isso mesmo. Espírito Santo. E as pessoas acabam focando na parte pior, né? Na parte da, sei lá o que que foi, como que foi apresentado, como que vê, que são regras, né? Regras, Sim. Legalismo. proibições. É isso. Legalismo. Legalismo puro, que Jesus tanto combateu. Infelizmente. Espero que ele abra os olhos, que você também possa ser um instrumento boca de Deus para salvação dele e que ele abra os olhos, né? Que ele
ele abrace a graça, o evangelho. Alguém mais? Bis. O bispo, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. O senhor entende assim que Romanos 8 ele apoia ou passa uma ideia de perfeição cristã? Quando a gente fala de perfeição cristã, tem que entender o que perfeição cristã significa, né? Porque não é a perfeição celeste, angelical, tanto que ele fala aqui de fraquezas, né? Ele fala, não sabemos nem orar como convém, então não é muito perfeito, né? Então, nesse ponto, você já vê que ele já está pisando na bola. Ah, então, gememos, suportamos angústias. Então, a condição humana, nesse sentido, ela não é perfeita, ela é humana. Então, ela é cristã. Ela não é perfeição angelical, nem é perfeição divina. Ela é sempre uma perfeição, digamos, aquém. Mas como Paulo fala assim, não que eu tenha alcançado a perfeição, mas uma coisa faço, deixo as coisas que para trás, fico rumo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Então a gente tem uma vocação de sermos maduros, chegarmos à estatura da perfeita varonilidade, deixar as coisas de criança. Cristo é o nosso alvo. Então, nesse sentido, o propósito de Cristo, como diz ali, é um propósito muito elevado para nós. O propósito de Deus é que em Cristo nós sejamos semelhantes ao filho mais velho, que Cristo seja o primogênito dentre muitos irmãos. Então, aí, uma vocação que a gente poderia chamar de perfeição cristã, de maturidade, mas que não é perfeição na acepção da palavra perfeição, perfeição, é a perfeição possível, aquilo que a gente pode dizer assim, é a perfeição de um crente maduro, de alguém que agora não é agitado para todo lado de vento de doutrina, alguém que sabe resistir à tentação, sabe se valer de toda a armadura de Deus, que tem fé, que é firme, entendeu? Então é nesse sentido mesmo, que dá um bom testemunho, tem um caráter, é, o caráter de Deus. Mas mesmo essa pessoa, ela não é perfeita no absoluto, né? Ela tem as suas fraquezas, ela tem as suas limitações, é sujeita também a falhar, a pecar e tudo mais. Mas a gente poderia dizer que sim, no certo sentido, ser guiado pelo Espírito, mortificar os feitos da carne. Então, é tudo isso que a gente poderia, que John Wesley chamaria de perfeição cristã. Você está andando no Espírito, você está vivendo no Espírito, você está sendo governado, guiado pelo Espírito de Deus, você está sendo guiado pelo Espírito de Deus. Você não está sujeito à carne, a carne não está dominando, o pecado não está dominando. Então, aí a gente poderia chamar isso de perfeição cristã, que já é uma medida da perfeição, que é aquilo que é possível, humanamente falando, com a ajuda e auxílio do Espírito Santo de Deus. Alguém mais já levantou a voz? Não sei quem. Acho que Ah, Dani, pode falar. com o que o Diego falou, eu fiquei pensando, né? Às vezes as pessoas acham que por fato de pecar ou fazer algo, isso se torna de fato indigno de ir para a igreja, né? Mas o que me chamou a atenção da frase que o Bispo falou, né? Que nós, com Cristo, nós somos livres do domínio do pecado, mas não da presença, né? Então, na verdade, é isso, assim, às vezes as pessoas que não vão para a igreja tem esse conceito de que quem vai na igreja é santinho, perfeito e não faz nada de errado. Então eu não sou digno de ir para a igreja, né? Mas a verdade, caminhando, indo para a igreja, a gente vai justamente se aproximando cada vez mais de Cristo e aí a gente vai tendo essa ideia, né? E entendendo o quanto que a gente precisa dar cada vez um passo a mais para perto de Cristo, né? Mas, Amém. de fato, a gente fica cercado de muitas pessoas assim, né? Que, com esses conceitos, né? Tem muitos.
Então, a gente está crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. É só ver os discípulos de Jesus. Nenhum deles nasceu pronto, está todo mundo ali no processo, mesmo depois da ressurreição de Cristo. Ainda tem Paulo repreendendo ao Pedro. Você vai ver tudo isso acontecendo. E olha, era uma pessoa já madura, mas ainda sujeito a falhas. Então, isso é bem-vindo à humanidade, né? A gente não vai deixar de ser humano. Vamos continuar ainda sendo humanos, com seus limites e fraquezas e tentações, né? Por isso que João fala: se dissermos que não temos pecado nenhum, somos mentirosos, né? Mas ao mesmo tempo ele equilibra isso, né? Ele diz assim: essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Então, parece que não pecar é uma possibilidade. E se a gente anda no espírito, se é nascido de Deus, não vive não pecando, não peca, né? Ou seja, o nascido de Deus, ele vence o pecado. Então, olha, essas coisas eu vos escrevi porque sois fortes. A palavra de Deus está em vós e tendes vencido o maligno. Então, é uma vida de vitória que Deus tem para nós. Anda em amor. Ao mesmo tempo, não está numa condição blindada contra o pecado. Não é? Então, há uma tensão aí, né? Somos chamados para a santidade, para a santificação. Temos o poder do Espírito para viver em santificação, mas ao mesmo tempo ainda estamos sujeitos ao erro, ao pecado. Ninguém mais? Então vou deixar vocês com um teste que vocês têm, as leituras, vídeos, que eu coloquei 2 vídeos para assistir, que tem a ver com essa texto de hoje, e textos também para ler. Tem o teste, tem bastante material. Semana que vem eu vou estar presidindo o concílio na República Dominicana e não vou poder dar aula, tá? Então, semana que vem, deixa eu ver. Semana que vem e a outra também, hein? Eu vou ficar, mas a outra eu acho que não ia ter também. Tem uma semana aí que não ia ter aula. Já era feriado, alguma coisa assim. Ah, eu sei que tem, mas vão ficar duas semanas sem aula. Agora, semana que vem, vocês têm uma tarefa que vai ser liberada na hora da aula. Então assistam, eu não vou poder, eu vou estar presidindo lá o concílio, não vou poder estar com vocês. Mas é Romanos 9. Eu tenho o estudo completo de Romanos 9. Tá lá o vídeo, vai ter texto, vai ter tudo. E aí depois a gente vai trocar figurinha. Depois a gente vai voltar, vai falar sobre 9, 10 e 11 na outra aula, tá bom? Então, infelizmente eu não vou poder estar com vocês nessa próxima aula, mas a outra eu acho que a gente não ia ter mesmo, e ainda bem porque eu ainda vou estar fora, regressando de viagem na outra semana. Deus abençoe, boa provinha para vocês e até mais ver, até quando a gente puder estar junto de novo, com a graça do Senhor, na bênção de Deus. Valeu, gente. Boa noite, Boa pessoal. noite. Deus Boa noite, abençoe. Boa irmãos. Deus noite, abençoe. obrigada. Deus abençoe. Boa noite.